Nessa segunda parte sobre representação de compostos orgânicos, nós vamos ver as cadeias fechadas. Como representamos as cadeias fechadas? Em primeiro, uma cadeia ela é fechada quando você tem os carbonos todos formando um ciclo. Ela também é chamada de cadeias cíclicas. Então, se nós lembrarmos da aula anterior em que as cadeias eram abertas, então você tinha um carbono numa ponta, um CH3, e você tinha um outro CH3 na outra ponta. Lembrando que se eu fosse colocar número nos carbonos, eu poderia começar em qualquer uma das pontas. Nesse caso, você não tem essa estrutura, ela é fechada. E o número mínimo de carbonos para você ter uma estrutura fechada, ou estrutura cíclica, são 3 carbonos. Então, nessa primeira representação, nós temos 3 carbonos, formando uma estrutura cíclica, ligados por ligação simples. E aqui continua valendo aquela regra, o carbono ele vai fazer 4 ligações simples. Então, se você olhar esse carbono, ele está fazendo 4 ligações. Esse carbono ele também está fazendo 4 ligações. E esse aqui também. Outra coisa importante é aquele conceito de carbono primário, carbono secundário, terciário e quaternário. Quando o carbono está fazendo ligação com só um carbono, ele é primário. E o carbono primário, a gente viu o exemplo de carbono primário lá nas cadeias abertas, por causa das pontas, em que o carbono só faz ligação com carbono. Nessa estrutura aqui só tem carbono secundário. Esse carbono está fazendo ligação com esse e fazendo ligação com esse daqui. Então, todos os carbonos aqui são secundários. De forma semelhante, essa aqui é a fórmula estrutural plana, em que ela mostra todas as ligações, né, como esses átomos estão ligados entre si. É possível fazer uma estrutura condensada, né, então essa é a fórmula estrutural condensada, em que você coloca, né, anota quantos hidrogênios tem e coloca junto com carbono. Então, CH2 tem esse carbono ligado com 2 hidrogênios, esse aqui também, então todo mundo é CH2. Outra coisa importante para recordar é que a posição, se está CH2 ou H2C, não tem problema fazer essas inversões. É colocado aqui simplesmente para mostrar que quem está fazendo ligação com esse carbono é esse carbono aqui e não é o hidrogênio. Mas isso a gente já sabe, o hidrogênio só faz uma ligação. O hidrogênio só faz uma ligação. Então, é sempre carbono que está ligado com outro carbono, ligado com outro carbono, e os hidrogênios estão ligados nos carbonos. A posição pode estar tanto H2C como CH2, significa a mesma coisa. De forma semelhante, podemos remover tudo que for carbono ligado com hidrogênio e deixar só os vértices, no caso dessa estrutura que é fechada, ou também pode ser chamada estrutura cíclica. Nesse caso, ela fica sendo representada por um triângulo. Por quê? Porque os carbonos, quando ligados em uma cadeia fechada com 3 carbonos, formam uma molécula que tem, né, essa forma. Cada vértice é um carbono ligado com 2 hidrogênios. Agora, nós podemos dar uma olhada tridimensionalmente como que essa molécula é. Então, vamos dar só uma olhada. Aqui está a representação tridimensional dessa molécula. Vamos girar um pouquinho só para ver como que ela é no espaço. Então aqui você percebe que ela forma um triângulo mesmo. Então os 3 carbonos ligados. E os hidrogênios para fora. Lembrando que como o carbono está fazendo 4 ligações simples, a estrutura dos carbonos é tetraédrica. Só que nesse caso é bem distorcido, porque ele está preso dentro dessa estrutura fechada. Mas basicamente a representação que a gente tem é do triângulo. Lembrando que essa forma de representação ela é melhor para mostrar a geometria e a forma da molécula,
mas a molécula mesmo, ela tem esse aspecto aqui, que eu vou mostrar. Esse aqui. Então, a molécula, ela tem esse aspecto. Os átomos de carbono são bem grandes, né? E os átomos de hidrogênio bem pequenininhos. Essa representação fica difícil de ver, né, a estrutura que a molécula tem. Então, bom, essa aqui parece mais com a molécula real. Só que a gente precisa dessa outra estrutura para poder realmente ver, né, como que é a geometria, né, da molécula. É como se fosse o esqueleto, né? Como se tivesse aqui o esqueleto, a gente pudesse ver, né? A molécula real é essa aqui de fora, e esse aqui é como se fosse o esqueleto dela, que a gente consegue entender melhor como que ela é. Por isso, essa representação aqui. As cadeias fechadas mais comuns vão ser com 5 e 6 átomos de carbono, mas também vão aparecer com 3, com 4 e também com mais números do que 6. Mas as mais comuns, que vão aparecer nas estruturas orgânicas, têm 6 carbonos ou 5 carbonos, estruturas fechadas. Aqui tem mais um exemplo, agora não com 3, mas com 4. Com 4 átomos ligados, de novo, carbono fazendo 4 ligações. Então, olha, uma ligação com esse, uma com esse, uma com esse e outra aqui. Todos fazendo essas ligações. Todos carbonos secundários, porque esse carbono está fazendo ligação com um carbono e fazendo com outro carbono. Então, é carbono secundário. Posso condensar essa estrutura, então os hidrogênios vêm para cá. Então, esse carbono fazendo com 2 hidrogênios, então ele é H2C. E assim todos os demais. Todos os carbonos fazendo ligação com 2 hidrogênios. Posso retirar o que for carbono ligado com hidrogênio e ter essa estrutura simplificada aqui. Estrutura em bastão. Então, o que ela significa? Que aqui tem um CH2, aqui tem outro CH2, aqui um CH2, outro CH2, e que essa é uma estrutura fechada, né, uma cadeia fechada ou cíclica. Agora com 5 carbonos, então 4 carbonos formam um quadrado. 5 carbonos formam um pentágono. Então, também 5 carbonos agora. Cada carbono está fazendo 2 ligações, uma com um carbono e outra com outro carbono. Então, também são carbonos secundários. Fazendo ligação com 2. De forma semelhante, pode condensar essa estrutura, colocando os hidrogênios e quantos hidrogênios tem ligado em cada carbono. Como só tem carbono e hidrogênio, o que for carbono e hidrogênio some e fica o vértice, que é o que está aqui, CH2, 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 CH2. E essa cadeia fechada, ou cadeia cíclica, pode ser representada por essa figura geométrica, que é um pentágono. Forma semelhante com 6 átomos de carbono, estrutura fechada, também tudo CH2. Todos carbonos secundários, carbono fazendo ligação com 2 outros carbonos e com 2 hidrogênios. Também é possível condensar essa estrutura, então tudo fica carbono, 2 hidrogênios, fica H2C ou CH2. Como só tem carbono ligado com hidrogênio, isso aqui pode sumir também. E pode ser representado por essa estrutura, que é um hexágono. E cada vértice do hexágono é CH2, é carbono ligado com 2 hidrogênios. Agora, de forma semelhante aos compostos orgânicos de cadeia aberta, os de fechada também pode ter um átomo no meio, e também pode ter ramificação. Eu não falei na aula anterior, mas quando você tem um átomo no meio da cadeia, então aqui você tem carbono ligado com carbono, ligado com carbono, ligado com carbono, e aí está ligado com um átomo que não é carbono, e aí ligado em carbono, esse átomo ele é chamado de heteroátomo. Eu falei que eles são grupos funcionais. Todos
conjunto de átomos que não são carbono ligado com hidrogênio são grupos funcionais. Quando esse átomo está inserido no meio da cadeia, ou seja, ele tá entre os carbonos na cadeia, nesse caso a cadeia fechada, ele é chamado de heteroátomo. De forma semelhante, nesse caso tudo é igual, a única diferença aqui é que nós temos um oxigênio, o oxigênio faz 2 ligações apenas, então ele está fazendo uma aqui, acabou as ligações que ele pode fazer, o carbono pode fazer 4, faz uma aqui e uma aqui. Veja, esse carbono, ele é um carbono primário, porque ele está fazendo ligação com apenas um carbono. Esse carbono, ele é terciário, ele está fazendo ligação com 1, 2 e 3 carbonos. E esse carbono aqui, ele é secundário, ele está fazendo ligação com 1 e com 2. Agora, além dessa cadeia fechada, existe carbono saindo para cá. Isso é uma ramificação. Então, da mesma forma que nós tínhamos as cadeias abertas, que não eram ramificadas, e as que eram ramificadas, aqui também nós temos as cadeias fechadas, ramificadas, ou mistas, né? O que acontece? Se você passear com o lápis sobre a cadeia fechada, sem voltar para trás, você só consegue passar pelos carbonos, né? Se você começar, você só consegue voltar nele e acabou. Então, essa parte que sai da cadeia fechada, né, é uma ramificação. De forma semelhante, então, aqui está tudo muito semelhante às outras estruturas, exceto o fato que tem um heteroátomo, que tem oxigênio aqui, que também é um grupo funcional, a gente chama de grupo funcional. Posso condensar, então, isso aqui, pegar os hidrogênios e colocar junto com o carbono e dizer a quantidade, então vira CH2, CH2. Esse aqui só tem um, é CH, tá aqui. Ele está ligado com CH2 e com CH3, que está aqui. E ele está ligado no CH2, né? Então, está ligado aqui com CH2. Essa estrutura aqui também nós podemos, então, remover tudo que for carbono ligado com hidrogênio, exceto que tem que deixar o oxigênio, porque o oxigênio é diferente de carbono ligado com hidrogênio. Então, a fórmula simplificada fica essa daqui. E aqui a gente consegue ver, cada vértice é carbono ligado com hidrogênio. E nessa estrutura aqui, você consegue identificar, por exemplo, esse carbono desse lado está ligado com esse oxigênio. E desse outro lado está ligado com outro carbono. Então, na realidade, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado com um outro carbono. Esse carbono ligado nesse. Esse é secundário, porque ele está ligado nesse, um carbono, e ligado nesse carbono, que são 2 carbonos. Já esse carbono aqui, ele é terciário, ele está ligado nesse, 1, nesse aqui, 2, e nesse aqui, 3. Então, esse aqui é carbono terciário. Uma estrutura muito importante que aparece é essa daqui, que é uma cadeia fechada, com 6 carbonos, onde tem duplas ligações, tá vendo? Dupla ligação, alternadas. Essas duplas ligações alternadas, elas podem estar nessa configuração aqui, então, deixar claro que ela pode estar assim, ou ela pode estar trocada também. Então, é exatamente a mesma estrutura. Então, a dupla ligação ela está aqui, como está aqui, ou as duplas ligações podem estar nas outras posições. Então, aqui está simples, simples e simples. Pode ser o contrário. A dupla está aqui, aí a dupla e a dupla aqui. Alternado. Essa é dupla, então essa é simples. Então a próxima vai ser dupla. Então a próxima vai ser simples. Essas estruturas são todas iguais, são todas equivalentes na realidade, porque elas descrevem a mesma molécula. Essa molécula é muito importante, ela chama benzeno. Então
vamos entender. Ela tem 6 átomos de carbono, ligadas por duplas ligações que se alternam, então dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, e pode alternar, quer dizer que se eu virar essa molécula vai ficar nessa outra configuração, ou seja, essa dupla vai vir para cá, essa vai vir para cá, e essa aqui vai vir para cá, e é o que tem aqui, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Como o carbono está fazendo dupla aqui, ele só pode fazer mais 2 ligações, porque a dupla conta como 2, né? 1, 2. Então ele vai fazer com um hidrogênio e o outro com outro carbono. E assim são todos os carbonos que estão aqui. Como só tem um hidrogênio, é CH, não precisa pôr o número 1 quando só tem um átomo. Então é CH, 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 CH. Como só tem carbono e hidrogênio, é possível tirar os carbonos de hidrogênio e deixar os vértices. Então a representação do benzeno é esse hexágono com essas duplas ligações alternadas. Ligação simples, dupla, simples, dupla, simples. Lembrando que pode ser o contrário, porque se você virar essa molécula, se você rodar essa molécula, vai ficar assim. Então mudou. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tudo CH, então, ó, CH, carbono e hidrogênio, carbono e um hidrogênio, carbono e um hidrogênio, carbono e um hidrogênio, carbono e um hidrogênio, 6 carbonos no total, 6 hidrogênios no total. Essa molécula ela pode aparecer de outras formas também, né? Deixa eu só colocar aqui. Tá, aqui a gente vê isso aqui. Tá, ok. Essa estrutura, ela pode aparecer rotacionada. Eu vou rotacionar ela aqui. Para mostrar que ela pode aparecer dessa forma aqui. Ela simplesmente foi rodada. É uma das formas que ela pode aparecer também. Outra coisa que pode acontecer é que aqui dentro pode aparecer uma esfera. Ao invés de aparecer as duplas ligações como estão aparecendo aqui, pode aparecer um círculo aqui dentro. Isso também representa. Essa molécula, ela é o benzeno, e ela pode aparecer sozinha, é o composto químico benzeno, ou ela pode aparecer como sendo parte de outras moléculas, ou seja, poderia estar junta com essa aqui, ou ligada numa cadeia, numa ramificação aqui, ou pode ser uma ramificação de uma cadeia aberta. E os compostos que têm essa estrutura são chamados de compostos aromáticos. Então, nós vamos ver cada uma dessas estruturas aparecendo em moléculas importantes, como vitaminas, como hormônios, como remédios, como compostos que estão presentes no petróleo, que são utilizados em combustíveis, em óleos, em materiais, em corantes, em perfumes e numa série de outros produtos. Assim, existe muita aplicação para os compostos orgânicos, e essas estruturas elas estão presentes, né, em diversos compostos que fazem parte, né, dos produtos que nós utilizamos em basicamente a maioria das tecnologias que nós utilizamos no cotidiano.